Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Bom dia. Ótimo. Eu estou esperando só um minutinho para a gente começar, tá bom? Esperando o pessoal chegar. Enquanto eu estou esperando, eu estou convertendo aqui os documentos para colocar no, no site de vocês. Só vai PDF no portal de vocês, no Serconect, tá certo? Mas deixa eu já disponibilizar aqui o slide de hoje. Pronto. Já está carregando. Vai. Guarda. Tá carregando, vou disponibilizar aqui para vocês. Pronto. Mas eu estou convertendo todos eles também para disponibilizar para vocês no portal do Serconect, tá certo? Aí só vou esperar um pouquinho para a gente começar. Mais 2 minutos. Oi, pessoal, bom dia a todos e todas. Como é que vocês estão por aí, hein? Hoje a gente dá início à nossa terceira web, né? Desenvolvimento sustentável, direito individual. Antes de tudo, eu peço que o pessoal, todo mundo feche o microfone, né? Só para não dar interferência na gravação, para os outros alunos assistirem depois. Mas qualquer coisa que queiram falar, que queiram comentar, é só levantar a mãozinha, a gente permite fazer a fala que precisar.
tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se é nessa web aqui, deixa eu pegar o material. Não. Apesar do título estar ética, a aula de ética é próxima semana, tá? Foi por causa dessas quantidade de vezes que eu precisei reagendar, aí eu já estava perdido na hora de reagendar as aulas. E hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade e ESG. Deixa eu só pegar aqui o. Pessoal, antes da gente começar nossa web, eu queria conversar com vocês um pouco já sobre as avaliações, né? Vocês vieram me perguntar sobre como era a avaliação, não sei o quê. E aí, para ajudar vocês nesse processo avaliativo, eu fiz o cadastro, né, da disciplina e das questões para disciplinas. E como é que vai consistir a produção da atividade da AV2 de vocês? É o seguinte, tem uma quantidade fechada de, de uma quantidade certa de perguntas que são fechadas, né, objetivas, e uma quantidade de questões que são mais assertivas, né, mais dissertativas. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que responder as questões que são objetivas, tal qual pede lá no sistema, né, na prova fácil, e vão ter que desenvolver um texto curto de, sobre a questão de vocês, né, sobre a questão que será pedida. Foi desenvolvida por mim uma... Eu retirei de cada unidade uma pergunta específica. Então, por exemplo, vocês podem ter alguma questão para discutir a importância da legislação ambiental. Vocês vão estar discutindo sobre legislação ambiental. Vai ter uma questão sobre racismo, por exemplo. Aí vocês vão estar discutindo relação sobre racismo e sociedade. Vai ter uma questão sobre deixa eu ver, deixa eu lembrar qual foi a outra. Sobre a ideia de ética, onde vocês vão estar discutindo sobre ética também, que seria para a próxima web. E uma outra questão aberta sobre os biomas, sobre a relação do uso do ser humano e meio ambiente a partir das suas mais diversas possibilidades. Então, assim, já estou adiantando para vocês um pouco do que será a AV2 de vocês. Então, foquem nesses temas e não esqueçam, todas as atividades, tanto da AV1, da AV2, as AOs, né, façam as atividades online, né, vai servir justamente para ajudar vocês a tratar desses temas. E eles também são temas que estão relacionados à produção dessa AV2 de vocês. Então, sempre estudem também por elas, façam um combo, né? Não fiquem só dependendo da aula,
dependendo do slide, dependendo do módulo, do livro de vocês, do e-book. Façam uma misturada de tudo para vocês terem, né, uma possibilidade de ter uma nota melhor, tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa, ter alguma dúvida? Sobre datas, essas coisas assim, ainda não tenho, né? Não me aprofundei sobre essas datas. Está lá no sistema de vocês no SerConnect, no quadro de avisos, qual vai ser a data de cada curso, né? Porque possa ser que, dependendo de curso, a curso mude. Vamos ver lá, vamos tirar logo essas dúvidas. Pode me mandar uma pergunta. Professor, a última aula da disciplina vai ser revisão geral. Isso, é uma revisão geral, mas sempre a gente pontuando coisa. É porque eu chamo de revisão, porque a gente vai tratar das 4 unidades nesse mesmo, nessa mesma aula. Mas não necessariamente a gente vai tratar dos mesmos assuntos. A gente vai complementar. Ou seja, aquilo que faltou, aquilo que eu acho importante, aquilo que eu quero trabalhar e não deu para trabalhar. E aí a gente vai complementar ali, inclusive para vocês terem uma maior possibilidade, um arcabouço de discussão para as atividades que vocês vão estar fazendo, tá certo? Alguma outra pergunta que vocês queiram? A gente pode seguir com o conteúdo de hoje. Pois vamos seguir para o conteúdo de hoje. Qualquer coisa, vocês podem deixar aí no, no chat que eu vou respondendo, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Hoje é o conteúdo da unidade 2, correto. Só um instante, tá? Bom dia, Zé. Conseguem ver dessa vez o slide? Como é que tá? Tá bom para vocês? Wagner, como eu falei para vocês, essas questões burocráticas, tipo, vai ser presencial, vai ser online, vocês tratam direto com o polo. Por quê? Como são vários cursos, eu não tenho as diretrizes para todos os cursos. Tem curso que a modalidade é 100% EAD, tem curso que a modalidade é presencial, tem curso que a disciplina é só algumas disciplinas online
e a maioria do curso é presencial, então vai depender. E aí eu não tenho informação sobre todos. E aí eu peço que você manda mensagem ao seu polo, aos tutores, aos mediadores do polo, que eles vão estar lhe orientando o que é necessário ser feito, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com a ideia de responsabilidade social como compromisso essencial da modernidade para lidar com os impactos da globalização e do desenvolvimento da indústria. Então, a gente vai trabalhar sobre a relação, essa unidade, ela discute a responsabilidade social como um conjunto de práticas orientadas à inclusão social e à preservação ambiental, fundamentadas na atuação articulada entre o governo, empresas e os cidadãos. O Estado exerce a função reguladora por meio de políticas públicas e legislação específica, enquanto as empresas devem incorporar princípios éticos e sustentáveis à gestão organizacional. Já os indivíduos são convocados a adotar práticas conscientes de consumo e uso racional dos recursos naturais. Então, a partir desse começo dessa apresentação, a gente tem a relação que cada um é responsável por uma parte na formação e na fundamentação da preservação ambiental. A gente vai ter nosso papel, o Estado, enquanto governo, vai ter um papel, e as indústrias terão também um papel. E isso a gente vai estar relacionado dentro dessa. Ave Maria. Gente, deixa eu fazer porque eu acho que ele está desfocado quando estou aqui conversando com vocês. Deixa eu voltar para vocês vão ver como é que está, se está ou não desfocado. Deixa eu ver. Cadê? Vou parar aqui o compartilhamento, compartilhar de novo. Pode falar, isso, enquanto eu estou ajeitando aqui. Professor, se eu posso colocar em PDF aqui no chat, é até melhor que a Posso. gente acompanhe. Já, na verdade, tem o slide mesmo no chat. Mas eu mando aqui logo em PDF. Espera um pouquinho, deixa eu aguardar aqui. Eu vou compartilhar ele em PDF para ver se melhora essa coisa do desfoque. Eu acho que ele desfoca quando eu mudo a página para ver o chat e aceitar o pessoal que está entrando. Mas deixa eu ver aqui, fazer um teste. Eu quero que vocês me digam se vai estar desfocado, mas espera aí, deixa eu só fazer uma coisa antes. Modo apresentação, achei. Aqui está carregando. Vocês conseguem ver como é que tá? Tá desfocado? Se alguém puder falar no lugar de escrever, para mim é melhor, porque aí qualquer coisa eu nem tiro dessa página. Professor, ainda continua ainda desfocado ainda, viu? Ai, olha, Maria, eu vou perguntar ao pessoal o problema que o pessoal da web não está disponível agora de manhã. Mas deixa eu ver uma coisa. Assim ainda está desfocado, tá?
Vixe, é porque não era para estar desfocado de jeito nenhum. Não é minha internet. A internet está melhor agora. Vocês estão escutando a minha voz travar, por um acaso? Não, professor, a voz está boa, a comunicação está ótima. É só mesmo estar Então não é a desfocado. Do internet. jeito que foi na aula passada, está do jeito. Mas a gente vai acompanhando pelo PDF. Pronto. Vamos lá, então. Então, e aí eu pergunto a vocês, né? O que é que vocês fazem no cotidiano de vocês, no dia a dia de vocês, com essa intenção da preservação do meio ambiente? O que é que vocês fazem de atitudes, de compartilhar com outras pessoas? Vamos tentar pensar nessa ideia do que é que vocês, enquanto pessoas, fazem para tentar melhorar o mundo que a gente vive. O que é que vocês fazem? Botem aí no chat para dar uma olhadinha o que é que vocês vão dizer. Nada, se não fazem nada para salvar o meio ambiente, a gente vai perder mesmo, né, o meio ambiente. Eu acho que esse é o futuro, gente, sem brincadeira. Vamos perder o meio ambiente, porque ninguém respondeu o chat. Mas, tirando essa brincadeira, o que eu queria que vocês fizessem era dizer, professor, eu reciclo, eu tento não tomar banhos demorados, evito ligar chuveiro elétrico, não ligo tanto tempo o ar-condicionado, não uso tanto plástico de uso único. Talvez essa fosse algumas das respostas de vocês que vocês não conseguiram me responder. Mas o que eu queria dizer era o seguinte: mesmo a gente fazendo tudo possível para tentar regularizar ou diminuir o nosso impacto, nossa pegada ambiental, a gente vai ver que essa parcela de responsabilidade que é nossa enquanto cidadão, enquanto indivíduo, ela é muito baixa versus a indústria e o governo. Por quê? Porque, por exemplo, nós vamos gastar cerca de, por assim dizer, enquanto por dia para fazer irrigação de monoculturas, algumas cidades usam litros e litros e milhões de litros de água. A, a produção de roupa, por exemplo, é uma das indústrias que mais gastam água. Como, por exemplo, acho que todo mundo aqui deve usar jeans, calça jeans, jaqueta jeans, saia jeans. O jeans é um tecido que ele gasta muita água para ser produzido. Então, cabe ao governo regulamentar a produção desses itens para tentar reduzir e tratar a água, porque, por exemplo, a produção de jeans usa bastante água. E ela usa bastante água, tem lugar, então, como por exemplo, deixa eu ver, Santa Cruz, que são polos têxteis em Recife, né, em Pernambuco, que acaba levando um gasto excessivo de água. Então, como é que essa água ela vai ser devolvida ao devolvida aos rios, aos reservatórios? Elas só podem ser usadas, devolvidas, se forem tratadas. E muitas vezes esse tratamento não acontece ou não acontece de forma correta. Então, cabe ao governo, seja ele local, seja ele estadual, seja ele municipal, federal, a regulamentar esse tipo de produção. E essa regulamentação desse tipo de produção é importante para a gente ter o mínimo de estrutura para devolução. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão dizendo?
O PDF novamente. Deixa eu responder aqui, você pega de novo o PDF. Eu pensei que ele ficava salvo na conversa. Oh, meu Deus. Saí aqui da reunião. Peraí, pessoal. Pronto. O Márcio falou sobre os data centers. Tem uma discussão agora no Crato, né? Acho que é no Crato, eu sei que é em Fortaleza, para instalação de um data center do TikTok, não é isso? E aí a gente pergunta como é que essa... Tânia, acho que seu microfone tá ligado, eu não estou conseguindo desativar. Vê se você consegue, por favor. Para essa instalação, os riscos que essa instalação vai ocasionar para a população. Não sei se vocês conhecem, mas a Luciana também está com o microfone aberto, por gentileza, se puder fechar, Luciana, para não ficar com interferência. Mas deixa eu ver aqui, deixa eu mandar logo esse PDF logo. Pronto, mandei de novo. Está carregando. Então, assim, quando instalam essas empresas nesses lugares que são mais afastados, eles vão demandar muitos recursos naturais. E que recursos naturais são esses? São água, são energia. Tem uma cidade no sertão da Paraíba chamada Santa Luzia. Lá é um dos maiores produtores de energia eólica do Brasil. E em Santa Luzia, a produção de energia se deu muito no seguinte contexto. Chegou uma empresa bem grande lá, instalou os parques eólicos e ainda parques eólicos. Eles vão montar empresas com mão de obra de fora, porque não tem mão de obra qualificada para a produção de energia naquela região. E aí vai chegar muita gente, né, nessa cidade. Acaba encarecendo os aluguéis, as empresas começam a alugar casas para os trabalhadores, e aí os donos, né, que já são moradores da cidade de Santa Luzia, começam a levar as pessoas que moram em Santa Luzia, não têm condições de de alugar a. Tá travando para você? É só a minha imagem que tá travando. Eu fechei a câmera porque ele tava travando. Aí eu fico com medo de travar para vocês também. Depois eu vou deixar a câmera fechada um pouco só para enquanto eu tô falando. Então, acaba encarecendo os aluguéis, acaba encarecendo o, a, a, toda aquela região. E aí, por causa disso, a gente tem impactos nessa cidade. Impactos que vão para além da questão só ambiental. Porque se você pensa, é bom ter uma usina de energia eólica na cidade e produzir energia limpa, que é o que todo mundo quer? Sim, é bom. Mas quais são os impactos ambientais que também a produção de energia limpa acontece? Outra energia limpa que também acontece é a hidroelétrica. Mas para a gente ter energia hidrelétrica, tem que inundar para fazer as barragens. E isso é muito prejudicial,
porque vai inundar ecossistemas, comunidades, como aconteceu, por exemplo, com a Serra do Sol, né? A Raposa Serra do Sol. Deixa eu ver aqui o que foi que falou. Bangladesh é um país mais poluídos do mundo. Isso tem uma relação direta com a produção da indústria têxtil. O país é a segunda maior exportadora de roupa do planeta, atrás da China, abaixo da fast fashion global. No entanto, esse crescimento econômico gera um custo ambiental justamente, Luciana. Tem essa relação também do... É como a gente fala, sustentabilidade está em a busca por um equilíbrio. E é justamente nessa busca por esse equilíbrio que a gente vai estar trabalhando a ideia de hoje. A gente está vendo que tem algumas responsabilidades. E nós não somos os únicos agentes responsáveis por essa ideia da preservação socioambiental. O governo ele atua na formulação de leis. Preste bastante atenção que isso foi uma das questões que eu criei lá que pode chegar para vocês na hora das avaliações. O governo atua na formulação, é a página 1, lá na página 1 não, né? É o tópico 1, tá eu não sei qual a página que é, eu vou ficar naquela, como vocês também estão vendo direito, né? Que eu vou dizendo qual é a página no lugar da apresentação. Slide. É a página 5. A gente tem o governo, que atua justamente na formulação de leis, políticas públicas, como do Ministério do Meio Ambiente, que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem um mapa, que é o Ministério do Meio Ambiente e... Mapa. Não, esse é o Ministério da Agricultura, Pesca e Pesca. O mapa é o Meio Ambiente NMA. Promovendo o consumo sustentável e exigindo estudos de impactos ambientais para grandes obras. Tem um projeto de lei que arrisca essa coisa desses estudos de impactos ambientais, que é o novo Código Florestal sobre licenciamento, onde vai dar a autodeclaração de preservação. Isso é muito errado, porque se eu sou um grande empresário, eu quero fazer um empreendimento, eu vou e digo, não, vai ser tudo certo no meio ambiente, tudo certo nas leis, mas não vai ter fiscalização, não vai ter uma pessoa que vá lá para ver se realmente isso é certo ou não, porque você já deu a sua própria autolicenciamento. Isso é super errado. E, infelizmente, a gente sabe, né, que apesar de termos o presidente do Brasil, quem faz as leis do Brasil não é o presidente, é a Câmara de Deputados. Então, quando você vê tipo, uma lei que você não concorda, infelizmente não é o presidente que faz, é o legislativo, são os deputados. Podem ser tanto as leis federais, como por exemplo essa do licenciamento que eu falei para vocês, quanto leis estaduais ou municipais. Aí tem que ver o legislativo, tanto do Estado, que é a Câmara do Estado, né, que são os deputados estaduais, quanto a Câmara de Vereadores, que são as câmaras municipais. Então, são elas o legislativo, legislação, legislativo, que vai produzir as leis de cada região. Os prefeitos, governadores e presidentes são o executivo, eles executam o orçamento. E tem o judiciário, que é quem julga se as leis são como é que diz, constitucionais ou não, se as atitudes dos deputados sobre a legislação é constitucional ou não, e através da incitação. Você incita o judiciário a questionar sobre um tema, como, por exemplo, aconteceu sobre o casamento homoafetivo, né? Que a gente não tem o casamento, mas tem a união estável civil. E acaba que foi o ONGs nacionais que instigaram o debate através do judiciário para que o legislativo não legislava sobre o tema. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, esse é o papel do governo. Do cidadão é exercer a responsabilidade individual através das escolhas conscientes, como evitar sacolas plásticas, economizar água, energia, praticar a coleta seletiva das referências, cadê? E dar preferências a empresas, desculpem, tirei o óculos, não estou vendo direito, de sustentabilidade, ou seja, empresas mais sustentáveis. Não sei se vocês se lembram, né? Mas tinha uma empresa chamada Braskem, que ela tem até hoje, na verdade, né? A Braskem,
ela estava um tempo patrocinando o Big Brother Brasil, o da Juliette, da edição da Juliette. E ela estava patrocinando onde eles tinham que bater uma meta de reciclagem dentro da casa, né? E dentro dessa reciclagem, ele dava lá um termômetro, não, uma escala que eles tinham que preencher. Quando eles batiam tantos por cento, eles ganhavam um prêmio. E aí eles diziam, não, e nesse tempo estava com a gente vai ver mais em outras aulas, o marketing verde, ou seja, dizendo que era empresa amiga do meio ambiente e tal. Só que a Braskem é uma das empresas responsáveis por um dos maiores crimes ambientais do Brasil, que é eu não sei se tem alguém aqui de Maceió, mas parte da cidade de Maceió está afundando por causa da exploração da Braskem, que tirou um pedaço do solo chamado de algema, e esse solo ele era responsável também pela sustentação. Então, mais de 7 bairros da cidade vêm afundando por causa da extração de salgema da cidade, que fica no subsolo. E isso é um dos maiores crimes ambientais que já ocorreram no Brasil. Ele só perde para os crimes que aconteceram na Vale, né? Na São Marco, que foi Brumadinho e Santa Maria. Não, Santa Maria foi o da Boate Kiss. Deixa eu lembrar o nome do outro. Brumadinho e... Eu esqueci o nome do outro lugar da barragem. Deixa eu procurar, né? Para não passar a informação errada. Cidades dos desastres da Vale. Brumadinho e Mariana. Essas duas cidades elas sofreram muito, muito, muito por causa da explosão das barragens. Aí, esses dois acontecimentos do Brumadinho, depois vem a coisa da Vale. Então, a, a Braskem, ela tenta passar a coisa assim, nós somos uma empresa verde, nós preservamos o meio ambiente, e isso não acontece, né? Isso é o que eles querem dizer que acontece. E aí vem a parte justamente da empresa, que eles devem assumir compromissos voluntários. Por exemplo, a empresa, a Vale, ela pode dizer, nós temos compromisso com o meio ambiente, por quê? Mas não é voluntário. Foi uma ordem judicial que aconteceu por causa justamente desse desastre de Brumadinho e Mariana. Então, hoje eles têm vários editais para fomentar a preservação ambiental, a cultura, tudo isso que eles vendem, eles mostram como se fosse, nós somos uma empresa muito bacana, muito legal, então nós vamos ajudar na preservação. Mas não é uma ajuda, é justamente uma punição por causa do crime que eles cometeram, que vão além das leis eles adotadas, não adotando uma cultura da organização ética que concilia o lucro com a proteção ambiental e o respeito aos direitos fundamentais. Então, a gente tem uma das coisas que a empresa faz, né, as empresas, a sigla que a gente chama de ESG, que é uma sigla em inglês, que vocês vão perdoar a pronúncia, mas o Wagner, apesar de ser espanhol, talvez ele saiba um pouquinho de inglês aí, é o Environment, Social and Governance, que traduzindo é ambiental, social e governança, que são termos que se referem a um conjunto de critérios utilizados para avaliar o desempenho e o compromisso de empresas na organização prática de sustentáveis e responsáveis. Então, cadê? Hoje não foi. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu preparei um slidezinho, mas nesse não tá, não. Então, a sigla SG... Deixa eu voltar. Tá certo. A sigla SG tem as 3 dimensões, que é a dimensão do social, do ambiental e da governança. E o que se refere a cada um deles? O environment, que é o ambiental, ele avalia como as empresas impactam no meio ambiente. Exemplo, a gestão de resíduos, a redução de emissão de carbono, o uso eficiente dos recursos naturais e a preservação ambiental. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que faz. Deixa eu ver. Se eu tenho um data center, sou dono do TikTok. E aí eu tenho um data center e preciso instalar
um data center no Ceará, como está acontecendo agora. Quais são as atitudes que eu posso tomar? Porque o data center já é uma empresa, já é ela não é uma empresa, o data center é uma infraestrutura. É uma infraestrutura que depende muito dos recursos naturais, de água, de energia, para fazer resfriamento. É melhor, enquanto empresa, ele instalar esse data center no, no Polo Sul, por exemplo, ao norte, Groenlândia, que são lugares muito frios, que ia diminuir meu gasto com energia, mas ao mesmo tempo ia aumentar meu gasto com infraestrutura para levar os cabeamentos e tudo mais para lá. É mais interessante instalar no meio dos Estados Unidos, que é onde tem muito acesso, onde já vai estar próximo da infraestrutura necessária, mas a sua fonte de produção energética é o carvão mineral, por exemplo, ou na China, da mesma forma. Ou no Brasil, que ele vai ter uma posição estratégica pensando no mundo, pensando no próprio consumo, porque a rede social, TikTok já é uma das redes sociais mais consumidas aqui no Brasil, e a matriz energética do Brasil é uma matriz energética limpa. Qual seria a melhor situação para se escolher? O que é que vocês acham? O Brasil, Estados Unidos ou China ou Groenlândia? Qual seria a melhor posição para escolher essa instalação desse data center? Quando a gente pensa nisso, a gente vai ver logo que é a produção no Brasil, porque oferece uma posição estratégica, ao mesmo tempo que oferece também uma matriz energética limpa. Eu não sei, Wagner, se a Groenlândia é bilíngue, mas eu acho que ela fala inglês, né? Porque a Groenlândia é como se fosse a Guiana Francesa aqui, né, na América do Sul. Ela é dominada, é uma região independente, controlada pela França. A Groenlândia também. Como a Groenlândia pertence ao Reino Unido, ou seja, não é a Inglaterra, é o Reino Unido, ele faz parte da coroa britânica e é um continente, um território independente, tem lá seu representante, seu primeiro-ministro e tal, mas que é controlado pelo Reino Unido. E aí eu sei que falo inglês, a outra eu não sei qual se fala outra língua, mas enfim. Tem essas possibilidades que eu estava falando sobre os data centers, né? Então, tem um ambiental, a gente tenta reduzir os custos barra reduzir os riscos ambientais. O social, já por sua vez, analisa a relação da organização com pessoas e comunidades. Exemplo a respeito dos direitos trabalhistas, diversidade e inclusão, impacto social e segurança do trabalho. Então, proporcionar um ambiente de trabalho satisfatório, proporcionar um ambiente de trabalho onde a consiga ter uma qualidade de vida melhor, faz parte do social. A governança, né, onde refere-se à forma como a empresa é admitida, por exemplo, a transparência, corporativa, a ética corporativa, o combate à corrupção dentro da própria empresa é fundamental para essa relação, né? Então a gente tem a possibilidade de entender essa relação muito pautada nesse pilar, nesse tripé, no caso, né? É necessário ter uma governança, é necessário pensar no social e é necessário pensar no meio ambiente para a gente estruturar uma melhor compreensão do que setor é ESG. Outro ponto que a gente vai trabalhar são as legislações já vigentes. E aí eu peço que vocês prestem atenção nas legislações vigentes, principalmente quando a gente fala da 12.305 de 2010, onde trata do ciclo de produção de resíduos sólidos em território nacional. Então, dois dos principais pontos são esses, né, quando a gente pensa na legislação brasileira. Um é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, outro é o Código Florestal. Todos os dois são muito importantes. E a gente tem, dentro dessas legislações, o ISO. E aí o ISO é uma série, né,
Deixa eu voltar aqui, só vou pegar um. Deixa eu ver aqui mais ou menos como foi a questão que eu cadastrei para vocês. Ó, vamos lá. Pensando principalmente no ISO, a gente vai trazer, por exemplo, que o ISO foi do ISO que a gente pegou, né? Do ISO 26000. A ISO oferece orientações para que organizações de diferentes portes incorporem a responsabilidade social e as suas decisões e atividades. Por ser uma norma das diretrizes, ela não possui finalidades de certificação e não substitui obrigações e leis. Então, para pensar um pouco sobre a relação do ISO com a relação do meio ambiente, a relação que a gente é tratada com a produção dessa coisa, o ISO é uma norma guia que não certificável, que recomenda diretrizes de responsabilidade social baseadas nos princípios da precaução e o poluidor pagador. Ou seja, se você vai poluir, você vai pagar em forma de multa. Então, se eu penso essa relação de preservação e de precaução e da poluição pagador, ou seja, se eu cometer um crime de poluir alguma coisa, eu vou ter que pagar por aquilo que eu paguei, porque eu poluí. Como é que a gente pode pensar, então, a relação entre preservação e pagamento, né? E essa coisa da capitalização. A gente pode pensar nas multas, a gente pode pensar na preservação através justamente de uma multa para evitar a poluição. Então, vocês vão ter que seguir esse caminho quando a gente pensa nessa relação da multa com o pagamento por poluir, né? Deixa eu ver mais aqui. Pensar, então, por que só cumprir a legislação não é suficiente? Como é que as dimensões da sustentabilidade e da economia social elas caminham juntas? Tudo isso vai fazer parte justamente da compreensão de vocês na hora de responder sobre essa questão. Então, deixa eu ver, vocês têm alguma pergunta sobre isso? Posso dar sequência? Bom, então, quando a gente pensa nessa dimensão da preservação, a gente vai ter justamente esse tripé da sustentabilidade como compromisso. Não só compromisso local, mas também compromissos globais. Nesses compromissos, a gente vai ver que as dimensões estabelecidas, como a sustentabilidade, ela exige um equilíbrio entre o social, econômico e ambiental, que foi aquilo que a gente falou também na ideia do ESG. Mas isso nas diferentes escalas, tanto individual, como estatal, né, do Estado, quanto do privado. Então, para a gente pensar algumas dessas atividades, a gente vai ter alguns marcos que são globais. Dentro desses marcos globais, a gente vai ter a Conferência de Estocolmo, que foi o primeiro debate oficial da ONU sobre o tema. E depois a ECO 92, onde na ECO 92 foi traçada o que a gente chamou depois de Agenda 21, que hoje a gente já não chama mais de Agenda 21 porque se atualizou, que era um plano de ação global para o desenvolvimento sustentável. Hoje, essa Agenda 21, porque era para o século 21, mudou-se, né, para a Agenda 30, que já existem discussões para mudar novamente, de Agenda 30 para Agenda 50, porque a gente já sabe que não vamos, em 4 anos, conseguir cumprir
todos os objetivos que a gente vai chamar de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17. Acho que eu coloquei para vocês, coloquei. Quais são esses ODS? O primeiro, a erradicação da pobreza. O segundo, acabar com a fome. Terceiro, ter uma boa saúde e bem-estar, ou seja, imagina que tenha pelo menos um SUS em todo lugar, em todos os lugares do mundo, né? Coisa que só vai ter SUS aqui na Inglaterra e alguns países têm muito participação, como na China. Na China é gratuito, não sei. Não, na China não é gratuito, não. A participação, mas é um valor bem baixo que paga. Enfim, tem vários lugares que não tem, né? Na maioria dos lugares não tem. Educação de qualidade para todos, igualdade de gênero, água limpa, energia sustentável e limpa, empregos dignos, indústria forte, é, redu, cadê? Redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produtos responsáveis, combate a alterações climáticas, vida na água, vida na terra, paz, justiça e parcerias em prol das metas. Esses são os 17 objetivos que são traçados pela ONU para a gente ter. E eu digo assim, ser traçado pela ONU, não é que a ONU fez, agora vai ser isso. Não. Foi juntou-se os países que fazem parte do comitê da ONU. E todos eles se reúnem tanto lá na Rio 92, como aconteceu em 92, quanto teve recentemente que foi no Pará, se eu não me engano. Foi no Pará, foi em Belém, foi isso mesmo. Que foi na Floresta Amazônica, onde já começou a discutir outras possibilidades. Por exemplo, a meta é evitar que o mundo aqueça 1,5 graus. Porque se o mundo aquecer 1,5 graus, a gente vai ter mais secas, a gente vai ter mais chuvas, não. Mais secas onde é muito seco, mais chuvas onde já chove muito, e com isso vai ter mais fome, mais tragédias. E isso acaba desregulando todo o clima do planeta, né? E a gente não quer isso. Então, o que é essa agenda, como eu já venho explicando para vocês? São justamente esses objetivos. Todos esses planos que a gente está trabalhando aqui para justamente evitar que o pior aconteça. Porque a gente vive no mundo hoje, mas essas metas é para a gente entregar para os nossos filhos, para as futuras gerações, um mundo que seja minimamente possível de sobreviver. Então, a Agenda 30 é um plano de ação global adotado em 2015 pelos países membros da ONU. Seu principal objetivo é promover o desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Ela é composta por 17 objetivos que buscam erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade, proteger o meio ambiente, promover a justiça social, garantir o crescimento econômico sustentável. O objetivo central dessa agenda é justamente promover uma vida digna para todas as pessoas, conciliando, então, o desenvolvimento econômico, a inclusão social, a proteção ambiental. Ou seja, equilibrando o tripé da sustentabilidade. Então, dentro dessa proteção que a gente tem, a gente vai buscar algumas coisas, como, por exemplo, a ecoeficiência, que é justamente produzir mais com menos, minimizando o uso da energia material, das dimensões e das substâncias tóxicas, das dispersões de substâncias tóxicas. Por exemplo, infelizmente aqui no Brasil, cada vez mais é autorizado o uso de agrotóxicos. Então, na verdade, a gente deveria estar pensando numa produção em grande escala, na menor quantidade de terra possível, com a maior eficiência possível, com o menor uso possível de substâncias tóxicas. Por exemplo, se você quer comprar, não que seja ruim, mas é porque a gente ainda não tem as consequências do uso de alimentos transgênicos. Não sei vocês, de onde vocês são, mas aqui no Nordeste a gente é comum comer cuscuz. O significado de ISO é em inglês, deixa eu pegar aqui.
É International Organization for Star Standard. Eita. Em português, é a Organização Internacional da Normalização. Vai ficar assim. E ele é responsável justamente por normatizar as coisas. Por exemplo, não sei se você já viu o ISO 9001. E aí o 9001 é um dos selos que normatizam algumas coisas. Mas voltando ao cuscuz. E como diz a Juliette, um cuscuz salva vidas. Se você pegar uma embalagem de cuscuz, você vai ver que tem um Tzinho, de óleo de soja também. Tem um Tzinho na embalagem. E esse Tzinho significa, dentro do quadradinho assim amarelo, esse Tzinho significa alimento transgênico. Não sei se vocês sabem, mas ficou bom agora o PDF? Ave Maria. Já perdi que acaba a aula. O Tzinho do transgênico, ele significa que o milho utilizado para a produção daquele cuscuz foi um milho geneticamente modificado. E a gente ainda não sabe, a longo prazo, o que é que dá interferência nesse alimento transgênico. Dizem cientistas, né, o que a gente pode acreditar, que não vai ter diferença nenhuma, mas não tem estudos consolidados sobre o uso a longo prazo. E aqui em Nordeste, como cuscuz quase todo dia, vai ter uma exposição maior do que, por exemplo, quem é sudestino, que não come tanto cuscuz. Então, tem isso. Aí você vai comprar um cuscuz. Eu já vi cuscuz essa semana, estava em promoção no supermercado perto. Um cuscuz, um flocão de cuscuz estava 78 centavos. Eu vou escolher um cuscuz de 78 centavos, que é transgênico, ou eu vou escolher um cuscuz que não é transgênico, da embalagem que não é transgênica, né? Tem lá dizendo não é transgênico, por R$ 5. É lógico que, mesmo quantidade de cuscuz, eu vou escolher o transgênico, que é mais barato. Ninguém é hipócrita, né? Então a gente tem que entender que isso também, para a gente ter esse tripé de sustentação entre o desenvolvimento social, ambiental e econômico, a gente tem que botar alguns pontos claros. Por exemplo, pobreza. Se eu sou uma pessoa mais pobre e não tenho condições de ter as melhores alimentações, eu não vou conseguir consumir alimentos não transgênicos, eu não vou conseguir consumir alimentos que sejam orgânicos, livres de agrotóxico, eu não vou conseguir consumir as carnes mais nobres, que são com menos quantidade de gordura. Tudo isso tem que levar em consideração a pobreza, o local. Por exemplo, vamos dizer que o alimento mais saudável do mundo seja vieiras. Eu não consigo comprar vieiras, que é um alimento caro. Nem tem tanto aqui no Brasil, é muito mais da Europa, aquela região mediterrânea. Então, como é que faz para a gente ter uma boa vida? E aí a gente tem que entender essas relações, que o mundo ao nosso redor também faz parte dessa ideia de preservação e sustentabilidade. E a gente faz o que a gente pode. Por isso que é sustentabilidade. Outra coisa que a gente vai, só para dar uma adiantada, são os 7 R's, que é repensar, recusar, reduzir, repensar, reparar, reintegrar, reciclar e reutilizar. Então, por exemplo, um potezinho plástico que eu usei uma vez, eu não preciso jogar fora, eu posso reutilizar ele de outras vezes. O marketing ambiental foi aquilo que eu falei para vocês sobre a relação estratégica, promover produtos ecologicamente corretos, baseados nos pilares socialmente justos e economicamente viáveis na cultura. Então, essa relação que a gente tem, voltando só para eu finalizar o que eu estava falando, essa relação que a gente tem com a nossa classe social, se a gente é pobre, se a gente é rico, interfere diretamente na construção da possibilidade ou não de preservação do meio ambiente. E a gente está aqui justamente para entender que a gente vai fazer aquilo que é possível, mas cabe também ao Estado e às empresas fazerem o que é necessário, porque a gente faz o possível, mas o necessário, o importante, que é quem mais polui, o Estado e as empresas, tem que arcar com essas responsabilidades também. Beleza? Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Ou podemos Professor, encerrar por aqui? Oi. professor, só de informação aqui, ó, sobre a questão sustentável. A gente vê assim essas das organizações das Nações Unidas Hum, são uns temas muito bons e importantes para a humanidade, né, para o ambiente social. Mas por outro lado, eu observo assim por parte tanto das empresas como as partes governamentais uhum, nessa questão que às vezes os órgãos, governos estaduais, municipais e federais, eles são muito omissos na questão da fiscalização.
Aqui mesmo, aqui no ambiente aqui onde eu moro, a gente vê às vezes as pessoas fazendo a remoção de aterros e colocando em lugares que antes é de passagem de água, Uhum. para abaixo, para ali edificar casas. E isso no futuro vai dar problemas, que ali já é um lugar onde a água já se. E aí a gente vê que nessa questão governamental, eles não observam muito essa questão desse meio. Não sei se é por causa do alvará que eles vão pagar ou alguma coisa que eles pagam muito alto, mas a gente vê essa parte da omissão nessa parte. Às vezes Sim, remove um local de barros, de uma serra, e joga justamente num lugar onde a água escorre, um lugar mais baixo. E isso vai degradando e futuramente ele será um empreendimento que no amanhã terá prejuízo com enchente, algumas coisas. E eu vejo isso uma falha na questão do governos, nessa questão, porque eles são fiscalizador. O povo assim pode até observar, mas aí é poucos que saem às ruas para falar alguma coisa. você está correto nessa relação, mas a gente também tem que entender o seguinte, entender não, né? Prestar atenção, porque as críticas também são importantíssimas. Na minha cidade, por exemplo, onde eu nasci, a, o lixão e a barragem são uma praticamente ao lado da outra. Você acha que não tem contaminação? Acho que tem. E por que ninguém faz nada? É custoso para uma cidade pequena do interior. É difícil fazer esse procedimento, não tem às vezes interesse, fica afastado da cidade, então pouca gente tem esse contato, essa informação. Então essa relação é dificultosa. Você falou certíssimo. É muito difícil ter a fiscalização, porque também as prefeituras não têm dinheiro suficiente para fazer essa fiscalização. E o Estado também, em modo geral, não se preocupa também, porque quem muitas vezes, muitas vezes, quem são os donos dessas empresas que fazem a coisa da poluição? Muitas vezes são os próprios políticos. Então, enquanto a gente não for consciente o suficiente para, no lugar de votar em pessoas que já têm o poder, votar em pessoas que estão nosso, realmente com representação nossa, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso de manter essa estrutura de não só de poluição, mas de vida econômica, né? Assim, se eu sou o dono de uma empresa, depois eu sou o prefeito daquela empresa, tudo que aconteceu de errado naquela empresa eu vou tentar encobrir, porque eu vou ser prefeito também. E aí é isso. Pode falar, Zé. Justamente, professor, por causa dessa questão que eu digo assim, para mim fazer alguma coisa, ou empreendimento, ou remover algo, eu preciso de um alvará, correto? Uhum, Eu não posso fazer isso sem um alvará, de permissão da prefeitura. Para isso, eu tenho esse alvará, ela tem vários meios que elas exigem, meio ambiental, fiscalização e tudo, que às vezes eles só faz olhar a documentação, mas não olha, às vezes nem vai lá para fiscalizar essa obra. Às vezes a questão só do documento, que às vezes as pessoas podem até só adquirir documento e tudo, porque o alvará é um direito que a pessoa pode mexer. uhum. Então, eu digo assim, se a pessoa vai lá, a prefeitura autoriza, ela tem o alvará. Nessa questão do alvará, a questão ambiental, é o que eu digo assim, é nessa questão, que às vezes eles nem andam lá e nem vê o que está acontecendo. E isso Então, acontece muito, por exemplo, com coisas de box, de mercados públicos, que muitas vezes as pessoas recebem e aí começam a alugar para outras pessoas. E aí tem toda uma questão, né? É falha a fiscalização, como a própria Joângela falou no chat, né? Mas pode continuar, desculpa interromper. a minha questão mais é sobre isso, que é por isso que quando essas organizações da ONU convidam, elas convidam as lideranças, porque justamente vai partir deles essa questão. Porque nessa aí, para mim fazer, ou para mim trabalhar, para mim edificar, para mim construir, eu não posso chegar lá e fazer. Então, sempre eu vou ter que ter uma liberação, eu vou ter que ter um Isso. alvará, eu vou ter que ter uma permissão. Se eu vou ter que arrancar algum bairro, um barro, ou demolir uma serra, eu vou ter que ter essa autorização toda. E às vezes eles
eles me entregam isso, e às vezes eu vou lançar isso num lugar que às vezes não era apropriado, mas eu digo assim, justamente, a mesma vara que me entrega é a mesma que não fiscaliza o trabalho. Justamente. Você está correto. E é isso, pessoal. A gente viu também com a participação, caso alguém queira falar mais, também está aberto o espaço. A gente vê que essa relação do governo com as relações privadas, elas são muito sinuosas, para não dizer outras palavras, né? Enfim, finalizamos por aqui. Próxima quarta, mesmo horário, estaremos com aula de novo. E nos vemos até lá. Alguma dúvida, pessoal, antes de encerrar? Não? Bons estudos para vocês. Nos vemos próxima quarta-feira.